Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que são os florais. Quem assistiu as minhas lives da semana passada pôde conhecer um pouco melhor os florais. Nessas lives que eu fiz, foi do dia 24 ao dia 26 de novembro, já faz mais de uma semana, né? Já faz duas. Eu falei bastante sobre os florais e sobre as essências como um todo. Falei também do meu curso que a gente lançou, que está na plataforma Hotmart. Quem quiser, caso vocês queiram conhecer um pouco mais a fundo os florais, tem esse curso que a gente lançou nessa campanha que eu fiz há 15 dias atrás, que tá incrível, tá muito bacana, as pessoas estão gostando muito, eu tô recebendo bastante feedback de que o curso tá bem legal. E é isso, se vocês quiserem conhecer um pouco melhor, dá uma olhada lá no meu canal no YouTube, nas minhas redes sociais, tem o link do curso. E hoje a gente vai começar, de novo eu vou falar um pouquinho para vocês do que são os florais e algumas dúvidas frequentes que eu recebo bastante em consultório e que eu recebi também por e-mail de algumas pessoas me perguntando. Então, os florais são as 38 essências que o Dr. Bá nos deixou de presente, sendo que 37 delas são de flores e uma só que é de água, que a gente tira, né, o orvalho das flores. E essa aqui é o Rock Water, que é a única essência que é feita de uma água de cachoeira de uma fonte que tem próxima ao Bar-Centre da Inglaterra, né? Esses florais, eles foram deixados pelo Dr. Bá por conta... ele quis, na verdade, deixar esse presente para a humanidade, porque... Como eu disse para vocês na vez passada que a gente falou sobre a vida do Dr. Bá, ele queria deixar um legado, mas ele não queria simplesmente deixar uma cura alopática como todas que existiam até então. Ele queria deixar um presente para que a humanidade pudesse sentir a cura da alma, né? A cura de dentro para fora. E foi então que ele saiu em busca dos florais, em busca de alguma coisa que pudesse suprir a nossa alma, a nossa essência, sem ser a alopatia. E foi quando ele descobriu esse presente pra gente, né? E aí, o Dr. Bá, ele foi homeopata também, antes de inventar os florais, né? E aí algumas pessoas me perguntam qual é a diferença dos florais para a homeopatia, né? Já que a homeopatia também trata com esse viés natural. Então, assim, os florais, na verdade, eles são água vibracional, energizada, né? Então, a diferença que é assim, uma água com uma frequência vibracional específica para determinadas situações. A homeopatia é um medicamento com um princípio ativo, mesmo sendo natural, existe uma química ali. Existe também um viés energético na homeopatia, mas tem esse lado do princípio ativo do remédio que age no seu organismo físico. E o floral não, o floral ele é energético, é vibracional, então ele vai agir no seu emocional. Essa é a diferença entre a homeopatia e os florais. E aí as pessoas me perguntam, por conta disso, de ser de ter esse princípio natural e energético, existe algum efeito colateral, os florais? Não, é exatamente por isso,
porque ele é vibracional, ele é energético, ele não está no nosso corpo físico, ele não existe como ter efeito colateral. O que pode acontecer ele vai começar a mexer tanto com as suas emoções que você pode vir a ter alguns efeitos por conta desse movimento de emoções. Mas a gente costuma dizer, na parte de terapia floral, que isso é uma catarse, é uma limpeza que ocorre necessária para que aconteça o que você está esperando, na verdade, né? Então, sei lá, você está tomando um floral, para ter mais coragem, vamos supor, você está tomando um Mimulus, para te tirar da timidez, te dar mais coragem para falar em público. Só que esse Mimulus, ele pode te causar, sei lá, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, e aí você fala, é do floral que eu tô tendo essas reações físicas? Não pode ser do floral, porque o floral nada mais é do que água energizada. Então, essas dores físicas podem estar ocorrendo em virtude de você ter um desbalanceio emocional que ocorre algo no seu físico, mas não que seja o floral que causa uma reação no físico. Tudo bem? E aí me perguntaram também, eu faço tratamento com psiquiatra com uma medicação alopática. Eu posso tomar o floral junto? Tem problema? Não só pode, como deve. Por quê? O floral, ele vai ajudar muito nesses casos, porque ele vai trabalhar o seu emocional de uma forma equilibrada, ele vai te trazer um equilíbrio de dentro para fora, fazendo com que você consiga absorver melhor toda aquela situação, absorver melhor a alopatia que você está tomando. Então, sim, em todas as situações onde você está fazendo um tratamento alopático, seja ele para qualquer motivo que for, para um tratamento de câncer, para um tratamento psiquiátrico, uma depressão, enfim, qualquer coisa que você estiver tomando uma medicação alopática, o floral ele vai somente auxiliar, ele vai ser um coadjuvante. Para quê? Para te deixar mais emocionalmente equilibrada e aquele remédio fazer o efeito que tem que fazer sem que aquilo mexa tanto com o seu interno. Tudo bem? E aí me perguntaram quanto tempo mais ou menos demora para fazer efeito floral. Depende muito, né? Depende de organismo para organismo. Tem pessoas que na primeira gota que põem na boca já percebem algum efeito, já percebem alguma mudança no corpo. Tem pessoas que já demoram um pouquinho mais, que na primeira semana percebem alguma coisa muito sutil, muito leve, aí na segunda semana começam a perceber um pouco melhor. E tem pessoas que já demoram aí, tomei o primeiro frasco inteiro, não percebi diferença. Você pode ter aí algumas coisas interferindo para que você não perceba essa mudança. Por quê? O floral, apesar dele ser muito sutil, ele é muito eficaz, né? Ele faz um efeito rápido. Então, se você tomou um frasco inteiro e não percebeu essa mudança, essa diferença nenhuma, ou você não está tomando as essências corretas para você, talvez você tenha visto aí na internet algum floral que na sua cabeça você achou que servia para você, mandou formular, mas não é a essência correta para o seu momento. Então, nesse caso, ele não vai fazer efeito mesmo, porque imagina, você é uma pessoa super atirada, super, tem facilidade para conversar em público, para falar, e aí por um motivo específico você achou lá que você precisava tomar um Mimulus, e aí você formulou um frasco com o Mimulus
para te dar mais coragem, só que você já é uma pessoa corajosa, então ele não vai fazer efeito algum no seu organismo mesmo. Então, assim, são 38 essências, são essências muito sutis, muito parecidas umas com as outras, então, dependendo se às vezes você erra, você não, né, assim, confunde uma essência com outra, pode acontecer de não fazer efeito. Ou então, o seu organismo que está muito resistente a uma mudança, que às vezes você, na sua cabeça, você quer mudar, mas não quer tanto, né? Então, o floral acaba não fazendo o efeito necessário, porque ele é vibracional, né? Ele é energético. Então, se o seu ego, se existe lá uma briga de vibracional com o seu ego acaba vencendo às vezes e aí não deixa fazer o efeito necessário. Então, a primeira coisa, quando você procura um terapeuta floral, quando você procura uma ajuda holística, terapêutica, há que se querer, né? Você precisa querer que a mudança aconteça. Senão não vai adiantar muito, né? Vai ficar batendo cabeça lá e nem sempre você vai conseguir um sucesso. Mas aí entra uma outra questão que me perguntaram. Eu preciso acreditar no floral para que ele faça efeito? Então, se a gente tivesse que acreditar no floral para ele fazer o efeito, ele não faria efeito nos animais, ele não faria efeito nas plantas, e ele não faria efeito nas crianças pequenas, nos bebês. Por quê? Porque na maioria das vezes eles não têm essa consciência de que o que eles estão tomando é para ajudar em determinadas situações. Então, não, você não precisa acreditar nele para que ele faça efeito, né? O efeito dele é vibracional, é de dentro para fora, porém você não precisa acreditar. Ele tem o seu efeito próprio vibracional, que vai trabalhar na sua energia, no seu campo energético, independente se você acredita ou não. Então, por exemplo, eu posso pingar ele lá no café do meu marido e dar o café para ele se acalmar, que tá tudo certo. Vai funcionar? Vai funcionar. Tá bom? E aí, me perguntaram também se existe overdose de floral. Dani, existe overdose de floral? Não, gente, na verdade assim, o floral ele é vibracional, ele é energético, então a maioria das pessoas que estão me assistindo aqui já devem ter jogado aquela pedrinha no lago e viu que ela faz aquela onda, né? Aquelas ondinhas no lago. O floral é a mesma coisa. Cada gota que você põe na sua boca, ele vai fazer a ondinha vibracional para trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. Então, na medida em que você vai tomando, ele faz a onda e trabalha o que for necessário dentro do seu organismo. Significa que se eu tomar o vidro todo, ele vai fazer mais efeito? Não, a onda vai ser a mesma. A diferença é quantas vezes você vai tomar por dia. Então, por exemplo, se eu tomo lá, a posologia geralmente é 4 gotas, 4 vezes ao dia. Então, se eu tomo lá as 4 gotas, só que ao invés de 4 vezes eu tomo 20 vezes, aí sim, legal, porque você vai estar trabalhando aquela energia durante 20 vezes no seu dia. Se você estiver numa crise nervosa, se você estiver realmente precisando, você pode aumentar as quantidades de tomadas, mas não as quantidades de gotas, né? Por quê? Porque 4 gotas é o suficiente para te dar aquela carga de energia necessária naquela tomada. E aí me perguntaram assim, quando a pessoa tiver numa crise, por exemplo, eu tenho um bebê que não dorme, ele chora a noite inteira, eu posso dar mais vezes? Deve.
Se você tiver com um bebê numa crise de choro, que não dorme, que só chora a noite toda, você vai dar o floral para ele de 5 em 5 minutos, até que ele saia da crise. Saiu da crise? Ok, pode parar e voltar a dar as 4 vezes por dia normal. Mas numa crise, você pode dar de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, vai depender de como a pessoa reagir àquilo, tá? E aí me perguntaram também, eu tenho algumas questões aqui que eu anotei, mas se vocês tiverem mais dúvidas, pessoal, vai colocando aqui que a gente vai respondendo, tá bom? À medida do possível eu vou respondendo para vocês. Fiquem à vontade. E aí me perguntaram sobre o floral Rescue. O Rescue é um floral emergencial, muito utilizado, ele é o mais utilizado no mundo, é o mais utilizado no Brasil. Por quê? Porque ele é um floral de emergência, quando acontece alguma coisa que você não tem tempo hábil para pensar, ai meu Deus, que floral que eu vou tomar para essa situação, você vai direto no Rescue e toma ele, porque ele já vai te trazer ele já vai te centralizar, ele já vai te trazer o equilíbrio necessário para que você consiga pensar, raciocinar sobre aquele problema que está acontecendo. Eu costumo dizer para os meus clientes para andarem com um Rescue na bolsa. Eu atendo no consultório com um estoquezinho de Rescue em cima da mesa, porque dependendo da situação, às vezes o cliente entra numa crise, lembra de uma situação e chora muito, então eu já pingo ali na hora num copinho de água e já dou para ele tomar e vou dando de 10 em 10 minutos até que ele se recupere daquela crise. Então o Rescue, ele é muito utilizado para essas situações emergenciais. Ele serve só para isso? Não. Ele serve para muitas outras situações, é por isso que ele é o mais utilizado de todas as essências. Então ele serve para situações pré-trauma, que a gente fala, que é, por exemplo, eu vou prestar vestibular, eu vou viajar de avião e eu morro de medo de avião, eu vou fazer uma cirurgia. Então você já começa a tomar o Rescue uns dias antes, que é para já preparar o seu emocional para aquela situação. E você pode usar também no pós, né? Pós-trauma, pós-cirurgia, pós uma situação que te deixou desconfortável, você usa o Rescue mais alguns dias também. É um floral que você pode utilizar por um longo período de tempo, não tem problema, tá? E é um floral que você pode ter ele de fácil acesso a qualquer momento, né? Ele existe em spray, então é legal para você deixar na bolsa, ele não vaza, enfim. É um floral de 1001 utilidades, é o Rescue. A Cláudia está me perguntando se ela pode tomar mais de um floral por vez. Na verdade, assim, você pode tomar mais de uma essência por vez, né? Você pode tomar um floral com até 7 essências no mês. Um frasco de 30 ml, que é o frasco que a gente prepara, manda fazer na farmácia de manipulação, ele dura em média aí uns 25 dias se você tomar na posologia correta, que são 4 vezes ao dia as 4 gotas. Então você pode preparar esse frasco com até 7 essências e aí você não pode tomar um outro junto com esse. Esse você vai tomar só esse durante esses 25 dias. Quando esse acabar, aí ou você reavalia com o seu terapeuta, se você tiver um terapeuta floral, ou se você estiver mandando manipular porque você fez o curso, porque você já está adquirindo aí esse autoconhecimento do seu corpo, né, da sua mente, do seu emocional, você pode mandar manipular também. E aí você tem que avaliar se você quer mudar alguma essência ou se você vai manter essa mesma
E aí sempre me perguntam, por quanto tempo eu preciso usar um floral? Eu vou ficar dependente do floral pro resto da vida? Como é que é isso, né? Não, pessoal. O floral, na verdade, ele serve para... Desculpa, tocou o celular aqui, eu me dispersei. O floral, ele vai servir para trabalhar a sua qualidade que você tem hoje negativa para colocar no positivo. Quando isso acontece, quando você consegue virar a chavinha e trabalhar a sua qualidade no positivo, você não precisa mais do floral, né? Ele funciona da mesma forma que uma alopatia, quando você toma um remédio e você vê que ele já fez o efeito necessário, você não precisa mais dele, ok, você pode parar. Então não, você não vai ficar dependente do floral a vida toda. Quando passar um tempo e você achar que realmente já está no positivo, já conseguiu superar aquilo, você para com o floral. E a tendência é que aquela qualidade no positivo não volte a ficar no negativo. Pode acontecer de passar aí, 2 anos, acontecerem algumas coisas na sua vida que te levem a colocar aquela qualidade no negativo de novo. Ok, isso realmente pode acontecer. E aí, nesses casos, você procura o terapeuta de novo, ou você vai lá de novo e prescreve um floral para você, caso você já se sinta confiante para prescrever para você mesmo. Tudo bem? E aí, o que mais que me perguntaram aqui? Me perguntaram se existe spray de floral para ambiente. Existe, gente. A gente pode até preparar a gente mesmo um spray com água e aí você pinga lá os florais necessários. Por exemplo, você pode pingar um Impatience, que é um floral para falta de paciência. Você pode pingar um Mimulus, que é para medo, que é para timidez. E aí, por exemplo, você pode pingar um Rescue e aí você espirra esse spray numa sala de aula, por exemplo, os alunos vão ficar mais tranquilos, já vai dar aquela equilibrada na sala, você pode espirrar no escritório, isso é bastante comum, tá? Pode fazer dessa forma. E o que mais? Me perguntaram também se a gente precisa hierarquizar os nossos problemas. Então, por exemplo, quando eu conheci os florais, a primeira vez que eu fiz o curso, que você conhece as 38 essências a fundo, que você vai vendo para que serve cada uma, né? Você pensa assim, nossa, eu preciso de todas, eu preciso tomar as 38. Só que aí você vai vendo que não é bem assim, você vai hierarquizando, na verdade, os seus problemas, né? E aí até que você chega num consenso ali do que você quer resolver primeiro na sua vida. O ideal é que você não coloque tantas essências numa primeira vez que você for passar o floral para uma pessoa tomar. Então a pessoa nunca tomou floral. Primeira vez que ela vai tomar, eu não gosto de colocar logo as 7 essências para tratar 7 coisas de uma vez, mas isso sou eu. O Dr. Bach falava que você podia pôr até 7 essências, não tem problema. Mas por que eu não gosto de misturar 7 na primeira vez que eu vou dar para a pessoa? Porque ele vai mexer demais com o emocional dessa pessoa e isso pode assustar, né, a pessoa, e a pessoa pode não querer mais continuar o tratamento porque vai ficar um turbilhão de sentimento lá dentro dela e ela não vai, muitas vezes pode acontecer dela não conseguir lidar com tudo isso. Então eu começo devagar, eu coloco lá, da primeira vez que eu vou prescrever um floral, eu coloco no máximo 4, 5 essências no máximo, que é para ir trabalhando aos poucos. Ah, tá, a pessoa já está usando faz um tempo, já está acostumada, já sabe como o floral responde no organismo dela.
Maravilha, para essa você pode ir em até 7 essências sem problema nenhum, tudo bem? E aí me falaram, mas e aí se a pessoa tem mais de 7 coisas que eu preciso trabalhar, como é que eu faço? Você vai priorizar, você vai conversar com essa pessoa e vai perguntar o que ela quer tratar primeiro, o que mais incomoda nela primeiro. E aí você vai priorizando. Legal, tratamos isso, já tá bom, já conseguimos chegar num nível equilibrado para ela, vamos pro próximo. E aí você vai mudando as essências. No decorrer desse caminho é muito comum acontecer de emergir coisas novas que de um primeiro momento, numa primeira conversa que você teve com o terapeuta, você não veio para fora, você não conseguiu falar, não lembrou, enfim. E aí, com o passar do tempo, com essa pessoa tomando os florais, isso pode emergir e aí você vai incluindo novas essências que vão surgindo aí na metade do caminho, tá? É muito comum isso acontecer. E aí me perguntaram, para ser um terapeuta floral, Dani, geralmente as pessoas que estão aí fazendo o meu curso já me perguntaram bastante. Precisa ter alguma formação específica? Precisa ser formado em psicologia? Precisa ser formado na área da saúde? Não, pessoal. Para ser um terapeuta floral, você só precisa sentir. Você precisa saber ouvir a pessoa. Você precisa estar aberto para receber o que essa pessoa tem para te falar, para sentir o problema dela. Porque muitas vezes eu já presenciei muitas pessoas, inclusive comigo já aconteceu, do terapeuta deduzir o que o cliente dele sente. E isso não é bom, porque muitas vezes o terapeuta deduz errado, né? Então, o mais importante para ser um terapeuta floral é saber ouvir. É você deixar a pessoa falar e você, através das palavras dessa pessoa, aí sim você vê o que ela realmente precisa, tá? Nunca deduzir, mas eu tô achando que essa pessoa precisa de um mimulus, porque ela não fala, ela não consegue falar, ela não põe pra fora. Então assim, não, pessoal, aprendam a ouvir e vai tentando descascar essa cebola à medida que você vai conversando com essa pessoa, vai tentando tirar dela o máximo de informação possível para que você consiga ser o mais assertivo possível na sua prescrição, tá? Isso é o mais importante, e se você conseguir realmente ser assertivo, essa pessoa não vai te abandonar nunca mais, ela vai ser grata a você pro resto da vida, porque realmente você vai conseguir resolver o problema dela. Tá bom? E aí me perguntaram quais são os florais indicados para depressão. Essa foi uma pergunta que eu recebi de mais de uma pessoa, né? Então assim, pessoal, não tem um floral específico indicado para depressão. Por quê? Porque você vai avaliar a pessoa como um todo. É por isso que eu sempre falo que as pessoas, elas precisam estudar os florais, né, de uma forma com a mente aberta e de uma forma assim a ser muito sensível, a sentir realmente o que o seu cliente tem para te falar. Por quê? Porque você pode receber aí 3 pessoas com essa mesma queixa de depressão, só que cada uma é de um jeito, cada uma tem uma depressão por um motivo específico e diferente da outra. Então, nesses casos, muitas vezes você vai passar um floral diferente para cada uma delas, tá? Mas enfim, a gente tem um mustard, que é um floral que a gente indica muito para quando a pessoa tem uma tristeza sem causa aparente. Então, o mustard em casos de depressão, ele é bastante prescrito. Por quê? Porque a pessoa não sabe o que acontece, é aquela pessoa que sente uma tristeza e não sabe por quê, não sabe explicar. Então, nesses casos, a gente prescreve o mustard
ele é bastante utilizado. Tem também o Gorse, que é também muito utilizado em casos de depressão, porque o Gorse é para aquela pessoa que está desacreditada da vida, que acha que nada que aconteça com ela vai dar certo, que acha que tudo é sempre com ela. Ai meu Deus, eu sou, enfim, o problema da vida tá em mim, tudo acontece comigo. Então essa pessoa precisa de um Gorse para quê? Para dar um gás na vida dela, para trazer a esperança de volta, né? Para trazer essa alegria de estar presente no planeta Terra, né? Tem também o Sweet Chestnut, que a gente passa bastante para pessoas com depressão, que é para quê? Para aquela angústia extrema, aquele desespero, né? Geralmente as pessoas quando estão numa fase assim mais avançada da depressão, ela sente um desespero muito grande, uma angústia muito forte. Então nesses casos a gente indica o Sweet Chestnut. Tem o Star of Bethlehem, que eu passo bastante também para as pessoas, que é para quê? Para quando a pessoa teve algum trauma. Às vezes a pessoa teve um trauma lá atrás, sei lá, com 7 anos de idade, e ela não consegue ligar que essa depressão, essa ansiedade, essa angústia que ela sente hoje é devido ainda àquele trauma que ela não conseguiu resolver lá atrás. Então, muitas das vezes eu gosto de associar o Star of Bethlehem, que é específico para trauma, para casos de depressão e ansiedade. E tem o próprio Rescue, né, que a gente passa bastante também no começo, quando a pessoa não sabe explicar direito o que está acontecendo. Já aconteceu de eu começar com um Rescue, toma lá 1 semana, 2, para tentar dar uma acalmada, para que ela consiga falar o que está acontecendo. Muitas vezes ela não consegue nem se explicar, né? E aí nesses casos a gente entra com o Rescue primeiro, tá bom? E aí também me perguntaram como que se existe florais para vícios. Como eu já falei para vocês nas minhas outras lives, os florais, eles trabalham o emocional. O vício é uma causa física, né? Então a pessoa tem lá aquela necessidade, começa a mexer lá no mental dela e ela tem a necessidade de comer, aquela compulsão por comida, aquela compulsão por cigarro, por bebida, enfim, todos os vícios aí que a gente sabe que existem nas pessoas. E aí eu te falo, você nunca vai trabalhar uma pessoa que quer deixar um vício somente com floral, tá? Não, sempre vai ser associada a alguma outra terapia, a uma consulta com um psicólogo ou psiquiatra. Então sempre vai existir algo concomitante junto ao floral. Por quê? O floral, ele vai te dar uma base emocional para que você consiga superar aquilo que você traz de tantos anos, de tanto tempo e que você não quer mais para sua vida. Porém, ele sozinho, ele não vai conseguir mexer na sua parte física, naquela necessidade que o seu cérebro tem de receber aquele estímulo diariamente, tá? Então ele sempre vai precisar de algo concomitante junto com o floral. Ele sempre vai ser o auxiliar, nunca a base. E aí eu pergunto, geralmente quando as pessoas me procuram querendo curar um vício com os florais, eu sempre pergunto, de 0 a 10, quanto você quer curar o seu vício? Ah, eu quero curar 6, não serve. Ah, eu quero curar 8, não serve. 9, também não. Se a pessoa não quiser 10, se ela não estiver pronta
para curar realmente 10, não, eu quero muito me curar desse vício, não vai adiantar ela fazer nenhum tratamento, nenhuma terapia, mesmo que seja algo assim comprovado, uma hipnose, sei lá, umas barras, um Theta Healing, enfim, algo que você possa realmente virar a chave, a pessoa cai na reincidência. Então a pessoa precisa realmente querer. Quando ela está disposta a se livrar do vício, os florais, eles têm um trabalho fantástico em cima dessa vontade de auxiliar a deixar o vício, tá bom? Aí me perguntaram quais seriam os florais que podem ajudar no caso dos vícios, né? Então, assim, a gente tem 2 florais que eu vejo que possa ajudar bastante nos casos de pessoas que querem deixar os vícios. O primeiro deles é o Agrimony. O Agrimony, ele serve para essas pessoas que não conseguem lidar com as emoções, né? Que elas buscam fuga da realidade. Então, ela busca uma fuga da realidade, ela bebe. Ela busca uma fuga da realidade, ela come compulsivamente. Ela vai ao shopping e gasta e compra. Então, todos esses vícios, essas compulsões que as pessoas têm, é sempre para fugir da realidade. O Agrimony, ele vai trabalhar exatamente nessa questão, para que você consiga lidar melhor com essa fuga da realidade, tá? E tem também o Cherry Plum. O Cherry Plum é um floral muito usado para pessoas impulsivas, pessoas que não pensam para agir, que agem no impulso e quando vê já fez a besteira, né? Ah, eu não devia ter feito isso, agora já foi. Então o Cherry Plum, ele ajuda muito nessa questão, tá? E tem alguns outros florais, como eu falei para vocês, tudo vai depender de como você vai receber esse cliente, do que ele vai te falar, né? De como vai ser essa conversa que você vai ter com o seu cliente, ou se for para você, de como você tá conseguindo se auto-perceber para poder prescrever os florais, tá? Eu sempre falo, pessoal, nas minhas lives, né? Eu gosto de explicar sobre os florais, de falar para que serve cada um, justamente para criar essa autonomia nas pessoas, para que elas possam realmente se autoprescreverem floral. Essa era a ideia do Dr. Bach, uma coisa muito simples que qualquer um pudesse usar. Mas eu gosto sempre de colocar, se você tiver em dificuldade, se você tiver achando que não é aquilo, procura um terapeuta floral, né? O terapeuta floral, às vezes, ele, na maioria das vezes, ele vai estar de fora, ele vai conseguir ver o seu problema como um todo, fora da caixa, né? Às vezes você está lá no olho do furacão e aí você não consegue ter essa clareza que o terapeuta floral vai ter. Tá bom? Essa é a única diferença, que às vezes é realmente necessário uma ajuda mais específica para os florais. E aí me perguntaram, eu tomei floral e eu piorei. E agora, o que eu faço? Eu paro de tomar? Não, não para. Como eu disse no começo da live para vocês, muitos florais causam catarse, né? Vai passar, pessoal. Ele atua nas emoções, ele sempre tá trabalhando lá o seu autoconhecimento, né? O seu emocional. E isso às vezes não é confortável, na maioria das vezes não é, né? A gente sabe que trabalhar as emoções não é confortável. Muitas das vezes é difícil, é doído, né? Dói olhar para aquele problema, para aquilo, mas é uma parte necessária do processo,
para que você consiga passar por isso e curar, tirar aquilo de dentro de você. Então, se acontecer de você começar um floral e ele te deixar pior, aguenta um pouquinho, continua, não para de tomar, porque muitas das vezes é esse processo de catarse, ele tá limpando, e aí essa limpeza nem sempre vai ser confortável pra gente, tá bom? E aí me perguntaram quais são os florais mais utilizados no Brasil. Eu não sei para que isso pode ser assim relevante para as pessoas, mas vamos lá. Foi uma pergunta que eu recebi e eu fui pesquisar para vocês quais são os 5 florais mais prescritos no Brasil. Então vamos lá. O primeiro, como eu já falei para vocês aqui na live mesmo, é o Rescue, né? É um floral muito prescrito para quando você não tem tempo de pensar. Aconteceu um problema, você precisa resolver aquilo urgente, pega o Rescue e manda ver, que ele já vai começar a te acalmar. O segundo floral mais prescrito no Brasil é o Impatience. Por que será, né, gente? O Impatience é um floral muito utilizado para aquelas pessoas que têm pressa de resolver as coisas, aquelas pessoas que não têm paciência, que gostam de agir sozinha porque acham que o outro é devagar, é lerdo, aquelas pessoas que têm urgência em tudo, né? O povo brasileiro, ele é muito assim. Então, o Impatience, depois do Rescue, é o floral mais prescrito no Brasil. Depois do Impatience vem o Mimulus. Para que serve o Mimulus? O Mimulus é para aqueles medos conhecidos, né? Então, assim, medo de barata, medo de falar em público, medo de avião, tudo que você sabe do que você tem medo é o Mimulus. E o Mimulus também, ele serve para timidez. Então, para medo de falar em público, para medo de expor as suas ideias, ele também trabalha muito esse lado. Então, é o terceiro floral mais prescrito no Brasil. E aí a gente tem o quarto floral mais prescrito no Brasil, que para mim foi uma surpresa, eu não esperava que fosse esse floral, que é o Holly. Mas eu gostei, sabe, de ser esse floral um dos mais prescritos, porque o Holly, pessoal, ele é aquele floral que ele trabalha a mágoa, o rancor, né, a raiva das pessoas. E isso é muito bom, por quê? Porque ele vai trazer lá aquele amor incondicional para as pessoas, ele vai trabalhar o seu chakra cardíaco para tirar aquele sentimento ruim, né, que você tem daquela pessoa que te fez mal, que te magoou. E isso é assim, o povo no geral tá precisando muito disso, né? Então eu achei muito bacana que o Holly é um dos 5 mais prescritos no Brasil. E por último, a gente tem o Walnut. O Walnut é um floral muito prescrito para casos de readaptação, né? As pessoas que passam por alguma coisa, que precisam se readaptar, situações específicas de mudança, mudou de emprego, mudou de escola, tá grávida ou então entrou na menopausa, situações que fazem com que você mude o seu cotidiano, a sua vida como um todo, e que isso não tá confortável para você. O Walnut vai te ajudar muito nessa questão. E ele serve também, ele é muito utilizado para as pessoas que não têm opinião própria, as pessoas que se deixam levar pela opinião dos outros, né? Então, assim, o Walnut, ele te dá essa blindada, né? Ele faz com que você consiga desenvolver a sua própria opinião, a sua própria vontade, né? Esses são os 5 florais mais prescritos no Brasil. E eu achei muito bacana, porque significa que as pessoas elas estão buscando realmente o que fazer, como melhorar, como ser mais centradas, como melhorar o emocional, como se tornar uma pessoa melhor como um todo, né? Isso é muito bacana. E aí me perguntaram por último,
Como que faz um floral? Como que a gente prepara o frasco de floral? Pessoal, aqui no Brasil, a maioria das farmácias de manipulação, elas preparam o floral, tá? É muito tranquilo você encomendar um floral na farmácia, mas se você quiser comprar o estoque é a tintura mãe que a gente utiliza para preparar os frascos de florais, né? Se você quiser comprar o estoque, eu posso até falar onde eu compro, é num site chamado Mona's Flower, que é um dos únicos daqui do Brasil, que eles trazem da Inglaterra os estoques de florais de Bach. Existem outras marcas, tá? Eu particularmente gosto bastante dessa marca do Bach Centre mesmo, que é a marca oficial. Mas existem outras tão boas quanto, com preços mais acessíveis, outras com preços até mais caros do que a do próprio Bach. E aí você fica livre para escolher qual você achar mais conveniente para você. Então comprou lá o estoque, né, a sua tintura mãe daquela essência que você escolheu, né, você vai sempre lavar as mãos, higienizar o local onde você vai fazer. E você vai precisar basicamente do que? Água, uma água sempre de qualidade, né? Você vai precisar de pode ser vodka, pode ser conhaque, alguma coisa que você precisa colocar para que aquele floral dure, né? Para que seja o conservante desse floral. E você vai precisar das tinturas mães, dos estoques que você escolheu que vai pôr lá. Então você vai colocar num frasquinho de 30 ml, esse frasquinho também você pode comprar em farmácia de manipulação, você já compra ele esterilizado. E aí você coloca 20 ml de água e 10 ml do conservante, que vai ser a vodka ou o conhaque. E aí você vai colocar 2 gotas de cada tintura mãe que você for utilizar. Então vamos supor que você escolheu 2, o Impatiens e o Walnut. Você comprou lá os estoques, as tinturas mães. E aí você vai pôr 2 gotinhas do Impatiens, 2 gotinhas do Walnut, vai chacoalhar um pouquinho e está pronto o seu floral. É isso que a farmácia de manipulação faz. Então assim, qual é a vantagem de eu fazer o meu próprio floral comprando as tinturas mães e qual é a vantagem de eu mandar fazer isso na farmácia? A vantagem de você mandar fazer na farmácia é que você vai pagar bem mais barato, porque uma tintura mãe você vai pagar aí em torno de 80 a 100 reais, uma só, né? Geralmente você vai colocar aí 3, 4 essências no seu floral. Enquanto que o frasco você vai pagar 28, 30 reais no máximo, um frasco com todas as essências na farmácia de manipulação. A diferença quanto à validade: o frasco de manipulação que você vai comprar na farmácia ou preparar vai durar 1 mês, tá? Enquanto que a essência, ela dura aí 2 anos, tem essências no mercado que duram até 10 anos, tá? Então, essas são as diferenças. Se você está começando agora, né, a tomar, está descobrindo o mundo dos florais agora, eu indico você começar a manipular na farmácia, experimenta, vê se realmente essas essências são as indicadas para você. E aí, se você sentir realmente que está no caminho certo, que é aquilo mesmo, aí sim você compra a tintura mãe e prepara o seu floral na sua casa, tá bom? Bom, gente, as perguntas que eu tinha recebido por e-mail eram essas. Eu tô olhando aqui, a Valdineia tá me falando que começou o curso e que tá adorando, que bom. A Cláudia também tá falando que tá aprendendo muito sobre as suas emoções, eu acho isso fantástico. Essa é a ideia, gente, que vocês possam mesmo se autoconhecer,
conseguir perceber quais são as emoções que vocês precisam trabalhar, as emoções que vocês precisam cuidar. Para quê? Para que vocês consigam se tornar pessoas melhores e serem o principal, para que vocês consigam ser mais felizes, né, através daquilo. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, nenhuma questão, a gente vai encerrar por aqui. Eu fico à disposição se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa. A gente ainda tem uns minutinhos aqui da nossa live. Enquanto isso, eu vou reforçar sobre o meu curso. O meu curso ele é online na plataforma Hotmart. Ele ainda tá com preço de Black Friday, então aproveitem, deem uma olhada lá, porque tá valendo muito a pena. É um curso bem completo. Ele fala sobre um pouquinho sobre a vida do Dr. Bach, ele fala sobre quem trouxe os florais de Bach para o Brasil, ele fala sobre as 38 essências, tem algumas lives minhas lá, e aí assim, já dá uma boa base para que vocês possam começar a se virar com os florais, tá? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho melhor, eu indico, vai lá nas minhas redes sociais, entra na plataforma, tá valendo muito a pena, tá bom? É isso, gente. Ninguém mais tem dúvidas, ninguém mais colocou nada aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês essas perguntas que eu fiz aqui, que eu respondi. Se vocês tiverem mais dúvidas, me procurem nas minhas redes sociais. Eu vou ter o maior prazer em responder tudo para vocês, tá bom? Muito obrigada por hoje, até o próximo vídeo, até a próxima live. Fiquem com Deus. Namastê.